Vamos começar com uma Ave Maria. Ontem foi a festa do nascimento de Maria, né? A festa litúrgica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Estamos aqui nestas segundas terças-feiras, pelo menos na minha parte, né? Estamos aprofundando alguns tópicos da nossa fé. Já reservamos uma noite para Deus Criador, aqueles 3 pilares da nossa fé, né? Primeiro, a existência de um Criador. Em segundo lugar, a existência de uma revelação. Em terceiro lugar, a existência de uma redenção, a encarnação de Cristo. Já falamos sobre isso tudo e hoje vamos começar a abordar outra questão, a questão chamada dos novíssimos. Essa palavra não tem um significado habitual quando é usada em teologia. Novíssimos na teologia significa as coisas novas, no sentido das últimas coisas, né? As novas coisas depois destas da nossa vida. Depois, portanto, as que dizem respeito ao que acontece ao final da nossa existência, ao término da nossa existência. E que, resumidamente, são aquelas 4 possibilidades, né, ou ocorrências: morte, juízo, inferno e paraíso. Mas eu resolvi começar com a última, o paraíso. Adivinhe por quê? É a melhor de todas e que deve realmente despertar a nossa esperança. Estamos entrando em tempos difíceis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos naquela situação que a Bíblia chama de fim dos tempos. Então nós vamos precisar de nos agarrarmos com fé nessas promessas, nessas possibilidades que nos esperam, para que a gente não vacile no momento da provação. Vou começar com um texto da carta de São Paulo aos Hebreus. Trata-se de um exemplo de fé, de perseverança, elogiando os patriarcas. Quais são eles? Abraão, Isaac, Jacó, aqueles patriarcas, né, do Antigo Testamento, que estão lá na origem do povo de Deus, na origem do povo de Israel. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao chamado de Deus, partiu rumo ao país que lhe caberia em herança. Deus prometeu a Abraão várias vezes, a cada novo ato de fé, novo ato de fidelidade, que aquela terra onde ele estava como peregrino, como estrangeiro, seria de seus descendentes. Ele partiu de seu país sem saber aonde ia. Pela fé é que morou na terra prometida, como em país estrangeiro. Morou debaixo de tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava aquela cidade construída sobre alicerces inabaláveis, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Veremos que uma das imagens que a gente usa para designar o céu é exatamente de uma cidade, Jerusalém, a Nova Jerusalém ou a Jerusalém Celeste, uma cidade. Foi também pela fé que Sara, embora estéril, recebeu o poder de ter filho, ainda mais estando fora da idade, pois acreditou na fidelidade de Deus que o prometera. Por isso, de um só homem que estava quase morto, Abraão já era idoso, né? Nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas e os grãos de areia na beira do mar. Todas essas pessoas morreram com fé, sem terem recebido os bens prometidos. Vejam bem,
A promessa foi feita a Abraão, foi feita a Isaac, foi feita a Jacó. Eles acreditaram, continuaram esperando, mas morreram sem terem recebido os bens prometidos. Mas os viram de longe e os saudaram. Tiveram a visão futura, que Deus lhes permitiu. E confessaram que eram estrangeiros e andarilhos por este mundo. De fato, os que dizem essas palavras manifestam que andam procurando uma pátria. Quem diz que está no exílio, quem diz que está estrangeiro, significa automaticamente que ele está fora da pátria, está procurando a sua pátria. E se referissem àquela de onde saíram, teriam tido ocasião de voltar para lá. Se não fosse a fé, Abraão teria voltado para a Mesopotâmia, para Ur, na Caldeia, os filhos dele também. Mas não, eles aspiram por uma pátria melhor, isto é, a celeste. Por isso é que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Ele próprio lhes preparou uma cidade. E vai por aí afora. Então eu queria ressaltar o seguinte: vejam como é a fé. Eles acreditaram na promessa de Deus. Se não tivessem acreditado, teriam essas coisas acontecido? Se não tivessem acreditado, o povo hebreu não teria chegado até nós? Não. Teriam voltado para a sua pátria, Deus prometeu, não realizou nada, até logo e benção, vamos recomeçar a nossa vidinha. Não. Acreditaram. E foi em cima dessa fé que Deus foi construindo toda a sua revelação em nossa história. Porque essa biblioteca hebraica, que nós chamamos de Bíblia, escrita em várias épocas, por vários autores, essa biblioteca contém algo inédito, como nós já falamos em encontros anteriores, completamente diferente de tudo que a gente conhece em outras culturas. Completamente diferente. Na metafísica, digamos assim, na visão do mundo, na filosofia, na moral, no comportamento, nas promessas, na distinção em relação à cultura dominante. Tudo isso foi possível por causa da fé desses homens que estavam lá na base, que nós chamamos por isso mesmo de patriarcas. Então, gente, visto esse exemplo para nós, para sustentarmos a nossa fé em Deus, que realiza tudo, porque eles não viram a realização, mas a realização veio. Por acaso, eles não chegaram um dia à terra prometida? Por acaso não se instalaram lá? E conforme a própria palavra de Deus, que colocou diante deles o mal e o bem, a vida e a morte, para que eles escolhessem, porque se fossem fiéis à aliança, jamais teriam saído daquela terra a que eles tiveram acesso posteriormente, a descendência desses patriarcas, mas como eles foram infiéis, acabaram perdendo, e só agora, no fim dos tempos, é que estão reconquistando aquela antiga pátria. Pois bem, gente, a palavra paraíso nos lembra inicialmente aquilo que nós encontramos na primeira página do Gênesis, quando fala da criação. O que era esse paraíso? A palavra paraíso é de origem persa e designava um jardim cercado normalmente. Quais as características desse paraíso, primeiro paraíso, do qual a humanidade se excluiu por causa do pecado, por ter dado a volta, ou melhor, as costas a Deus? Quais as características deste paraíso? Quem se lembra? O Éden, o jardim de Éden, no Oriente. Quem se lembra? Porque tudo era farto, né? Quais são as características, né? Isso. Então, era tudo muito bom, tinha os animais, tinha frutas, tinha tudo bom. Como que Deus faz é sempre bom, vocês se lembram que a cada obra de Deus ele dizia, Deus viu que isto é muito bom. 6 vezes isso é repetido, né, na primeira narrativa da criação.
Deus viu que isso era bom, Deus viu que isso era bom, porque não há mal na obra de Deus. Então, esse paraíso era real, ele era uma característica importante que não foi lembrado aqui, é que ele era regado por um rio que se dividia em 4 braços, né? Esse rio que se dividia em 4 braços representa um rio, uma fonte que alimenta a totalidade do paraíso, né? O número 4 na Bíblia sempre simboliza o universo, por causa dos 4 pontos cardeais, ou a Terra toda, né? Ou qualquer ponto específico, um estado, um país, os 4 representam a totalidade daquele país. Norte, sul, leste e oeste. Então, a simbologia do número 4 significa que ele abrangia a totalidade. Então, havia a fertilidade, a vida, água, e sem água não há vida, né? A água que abarcava tudo. E havia inúmeras árvores frutíferas, flores, né? Animais, tudo. Tudo à disposição do ser humano. Como alguém viu muito bem, Deus fez na terra como que um útero materno para o seu filho, para os seus filhos, para a humanidade. Né? Assim como o útero tem ali o líquido amniótico e tem tudo o que é necessário, tem corrente de vida, né, que liga a mãe, o sangue materno. Então, tudo preparado para o bebê, para a concepção, para a gestação, para o nascimento do bebê. Assim também, Deus preparou o universo como um paraíso, como um grande útero para os seus filhos, com tudo que era bom para a sua sede, para a sua alimentação, para o seu gozo físico, para as belezas, né? Hoje a gente fica, por exemplo, vendo aí aquele pé peruano rosado, ou então o impê amarelo que está aí, essas coisas, né? Que coisas maravilhosas, né? Tudo isso é presente de Deus, é dom de Deus, né? Tudo isso para nós. Bom, esse paraíso terrestre, como eu falei, era real, mas ao mesmo tempo ele era imagem de um outro paraíso. Porque a Bíblia é um constante processo de desenvolvimento. E cada figura, ou cada imagem, ou cada símbolo que a gente encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, nós vamos reencontrá-lo em uma nova realidade, em outro grau de realidade, no Novo Testamento, e vamos reencontrá-lo ainda no nível ainda superior, na realidade celeste, na Jerusalém celeste. Então, esse paraíso do Éden, o Jardim do Éden, era também símbolo da igreja, depois que o mundo caiu, foi redimido, o símbolo da igreja, porque ali, no meio, está o quê? A árvore da vida. A nova árvore da vida é o madeiro da cruz, com que Cristo nos redimiu, e que está no centro da igreja, alimentando a todos nós, pelos sacramentos, por todas as graças, não é? Dali vem a vida para nós, vem a Eucaristia, vem o batismo, vem a penitência, matrimônio, assim por diante. Todos os sacramentos vêm ali. Então, é um símbolo também da igreja em outro nível de realização. E tudo isso também é um símbolo apagado daquilo que terá novo nível de realização a partir da nossa morte, a partir daquilo que nós chamamos de céu. Então, o que a doutrina cristã sempre ensinou a respeito do céu, e que é baseado na Bíblia, é que ele consiste, antes de mais nada, na vida com Deus. Aquilo que os teólogos costumam chamar de visão beatífica. Visão é visão. Você tem a visão dos sentidos, a visão física, tem a visão intelectual, do raciocínio, uma visão espiritual, e nesse caso lá, que tipo de visão que nós teremos no céu? É uma visão totalmente espiritualizada em relação à nossa situação presente.
visão beatífica. O que significa o adjetivo beatífico? Significa aquilo que faz feliz. É uma visão feliz, visão de felicidade. Quando você chama alguém que passou pelo processo assim, que culmina na canonização, como agora, né, chama de quê? De beato. O que significa a palavra beato? Na linguagem popular acabou assumindo até conceitos negativos, pejorativos. Mas o sentido original da palavra beato é feliz, aquele que é feliz. Então, essa vida eterna consiste, em primeiro lugar, nesse contato, face a face, com o nosso Deus e Criador. Eu lembro de um filme que eu vi há décadas atrás, que o camarada imaginava que um computador, uma nave, era guiada por um computador que ia se enriquecendo com conhecimentos à medida que fosse desenvolvendo a sua trajetória pelo espaço infinito, né? Então, ele ia procurando, por quê? Queria saber quem era o pai dele, quem o havia criado, quem havia, digamos, programado esse computador. O computador se tornou inteligente, hoje nós temos inteligência artificial, naquela época nem se imaginava isso, né? Então ele se tornou inteligente, saiu numa jornada para descobrir qual era o criador dele. Ele queria conhecer o criador, o seu pai, entre parênteses, né? O seu criador, o seu programador, queria saber. O filme até é bonito, tem as imagens interessantes e tudo, tem aquele momento em que ele encontra com o Criador, né? Aquele que criou os produtos do carbono, a vida a partir do carbono e assim por diante, hidratos. Bom, vejam bem, uma jornada doida, pessoa procurando o seu programador, máquinas. Agora, o ser humano à procura do seu verdadeiro pai, porque toda a paternidade terrestre deriva da paternidade celeste, né? O Pai de todas as criaturas, o nosso Pai, que nos adotou em Jesus Cristo, né? Somos seus filhos adotivos. Esse Pai, do qual deriva a nossa paternidade humana também, esse Pai está lá à espera do nosso encontro. Esta vida aqui é um pequeno parênteses de prova. Nós estamos aqui, digamos assim, numa escola. Vamos passar pela prova final. Essa prova final vai acontecer no momento da nossa morte, né? Vai fixar realmente o nosso resultado, quantos pontos nós conseguimos. Então, nós estamos caminhando para isso, se formos fiéis e se realmente nos tornamos dignos de ir para essa casa do Pai. Essa visão de Deus é perfeita, porque atualmente, como diz São Paulo, nós vemos as coisas espirituais com dificuldade, entre névoas, como se as víssemos em espelho. Mas então, transposto o limiar da vida, nós veremos face a face essa realidade que é realmente, digamos assim, o princípio, a força, a criação, a beleza, a origem de tudo, todo o universo e tudo. E aquele que, desde sempre, pensou em nós, teve cada um de nós em seu conceito, em seu pensamento, quis a nossa existência e que está lá esperando que a gente vá para a sua casa, que é, em última análise, a nossa casa, pela predestinação dele. Agora, temos que lembrar o seguinte: Deus é infinito, nós estaremos eternamente diante dele, aprendendo, digamos assim, tudo o que podemos aprender, mas nós não somos infinitos. Então, nesse momento que nós estaremos já diante de Deus, nessa comunhão perfeita com Deus, estaremos aprendendo intuitivamente quem é Deus. A limitação possível só é nossa, só é nossa. Nossa Senhora usa numa linguagem, numa revelação para uma senhora espanhola chamada Consuelo, uma imagem interessante. Você pode colocar aqui 3 potes, um tamanho médio, um grande e um pequenininho. E imagine, então, que você vai enchê-los todos de água. Bom, se um pote representa cada um de nós, digamos assim,
Cada um de nós no céu estará na sua plenitude. A plenitude de um é menor do que a de outro, que por sua vez é menor do que a de outro, mas não haverá inveja. Por quê? Porque cada pote está cheio, cada pote está na sua medida, cada pote está na sua plenitude. Então não há lugar assim para essas mesquinharias humanas, né? Essas coisas já terão passado. Haverá também um supremo louvor a Deus. Como é que você pode se extasiar diante de um mar, se extasiar diante de uma flor, diante de uma árvore, diante de uma criança, né? Como é que você pode se extasiar diante disso tudo e não vai se extasiar diante daquele que criou toda a beleza, toda a harmonia? É claro que essa visão de Deus será extremamente extasiante, né? É claro que nós seremos todos extasiados. Isso nos leva ao infinito louvor, né? O infinito louvor a Deus, louvor que representa o encantamento com Deus, que representa a gratidão para com Deus, que representa uma vontade de soltar o nosso coração, tirar as amarras todas, né? E abraçar aquela força, aquela energia, aquela bondade, aquela beleza que nos criou. Haverá também ali, estou seguindo a exposição de São Tomás de Aquino, viu, gente? Considerado o maior teólogo da igreja, né? Perfeita saciedade dos nossos desejos. Ei, vida danada essa nossa, né, gente? Nós, volta e meia, colocamos o ideal numa coisa, e à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai compreendendo que as coisas não satisfazem. Às vezes, em determinado momento, o ideal é ter uma bicicleta, o ideal é ter um automóvel, o ideal é ter um apartamento, o ideal é ter aquilo. Essas coisas nunca vêm para nos saciar plenamente. É o próprio Deus que deixou isso, né, essa incompletude, para que a gente não se esquecesse dele, sem dúvida alguma. Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente vê que a felicidade não está numa geladeira nova, numa televisão nova, numa bicicleta, numa moto, num carro. Isso pode ajudar a gente, é necessário nessas contingências mortais, mas quem disse que isso vai satisfazer a nossa alma, a nossa ânsia de afeto, nossa ânsia de aceitação, nossa ânsia de amor, nossa ânsia de completude, nossa ânsia de felicidade? Nada dessas coisas pode ser capaz, porque elas são menores do que nós, não? Então elas não podem ser capazes de nos planificar de forma alguma. Ali, pelo contrário, teremos a plena saciedade de todos os nossos desejos. São Paulo tem uma expressão muito interessante, né? Os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem sequer passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus eleitos, né? É inimaginável. Nossa Senhora fala lá com a Consuelo, olha, não tem jeito de descrever o céu, porque não há nada comparável aqui nessa terra, né? Como diz o livro da sabedoria, que nós vimos agora, até recentemente, na leitura da missa, né? A nossa inteligência, o nosso pensamento é oprimido pelo peso da carne, né? Pela nossa fraqueza natural, pelas limitações do nosso corpo e assim por diante. Então não podemos e não temos, numa realidade sensível, espaço-temporal, não temos, digamos assim, um ponto de apoio para imaginar uma coisa que é totalmente espiritual, completamente fora das nossas dimensões de espaço e tempo, completamente fora da matéria, porque se existe alguma referência à matéria, nesses casos dos corpos glorificados e no céu, é uma referência assim que lembra a figura humana, mas que realmente não é mais essa matéria nossa, é uma matéria transformada, glorificada, como nós podemos ver no caso do Cristo ressuscitado, que está aí como modelo para a gente, né? A matéria que não se sujeita mais a espaço-tempo, que passa pelas paredes, né? Se faz presente em qualquer lugar, desloca-se com a velocidade do pensamento, se for o caso. Então, é uma realidade completamente diferente. Pois ela diz o seguinte, que há muita impressão errada nos meus filhos, ela falando, né? Nos meus filhos, a respeito do céu. Alguns ficam imaginando que você vai ficar lá parado assim diante de Deus. Isso seria mais do que suficiente para passar a eternidade toda, né? Porque Ele é o sumo bem, a suma beleza, etc., o sumo amor. Mas
não é isso. Deus respeita a nossa natureza. Ele vai nos planificar, vai nos tornar felizes, ou melhor, de acordo com a nossa natureza humana. Então, por exemplo, se sua necessidade maior é de amor, você vai encontrar esse amor no céu, da parte de Deus, da parte dos anjos, da parte dos demais bem-aventurados, né, os co-irmãos que estão lá. A sua sede de conhecimento, você quer conhecer alguma coisa, você vai conhecer. Nossa Senhora fala lá com a Consuelo: gente, você quer conhecer o momento do seu nascimento, quando Deus criou a sua alma, você vai conhecer, vai mostrar. Você quer conhecer como se deu o mistério da encarnação, como é que o Filho de Deus se uniu à natureza humana, você vai conhecer isso. Você quer conhecer os universos todos que já existiram, que são possíveis ainda, que existirão, você terá acesso a isso. Você quer conhecer as leis físicas do universo, você conhecerá tudo isso. Deus vai satisfazer todo o seu desejo, todos os desejos dos filhos, né? Nós o seguimos, nós fomos fiéis a Ele, nós o amamos, nós o testemunhamos perante o mundo, e Ele é muito, muito, muito mais generoso do que nós em relação a Ele. Então Ele vai satisfazer, vai nos tornar felizes de todas as formas que quisermos. Como diz o livro da sabedoria, né? Com ela, né? Com essa vida, todos os bens vieram a mim. Todos os bens, né? E o Salmo 16:15 diz: serei saciado quando entrar em vossa glória. Porque, como diz Santo Agostinho, fizeste-nos para vós, e o nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não repousar em vós. Mas esse repouso definitivo, que não é dessa vida, o repouso começa nessa vida para quem tem que estar na paz de Deus, que representa também a paz da nossa consciência, mas esse repouso definitivo virá somente no céu, no paraíso. Lá também nós teremos perfeita segurança. Nunca, nunca mais essa vida nos será tirada. Nunca mais haverá mudança de estado para nós. Nunca vamos perder, nunca vamos ser expulsos desse paraíso, dessa bem-aventurança toda. Nunca mais teremos medo do adversário, do grande adversário de Deus que vivia aqui nos tentando, nos levando a quedas. Nunca mais teremos medo dos outros. Nunca mais teremos medo. A plena segurança, a plena efetividade, a plena tranquilidade. Também teremos a plenitude da sociedade. Uma das imagens para o paraíso, são muitas as imagens que Deus permitiu que fossem usadas para designar isso aí, é exatamente de uma cidade, Jerusalém Celeste. Nisso mesmo, o próprio Deus respeitou a evolução da sociedade humana. Nós saímos desde os homens primitivos, né, lutando ali, sobrevivência com os animais, depois a fase de coleta e pesca, depois a fase de criação de animais, a fase da agricultura, a construção de cidades, máquinas, né? O homem foi se aglomerando em cidades. Hoje a grande maioria dos habitantes da terra mora em cidades. Deus respeita também o destino que nós demos à nossa história, e Ele respeita isso oferecendo-nos a cidade perfeita, a Nova Jerusalém. Então, a cidade representa o quê? A sociabilidade. É na cidade que nós trabalhamos, é na cidade que nós estudamos, é na cidade que nós conhecemos outras pessoas, é na sociedade que nós nos agrupamos em clubes, em associações, assim por diante. É na cidade que nós nos reunimos para um culto, para a igreja. Então, é tudo isso que é retomado, purificado, elevado a um grau eminentíssimo e superior, e tudo isso é nos oferecido como dom de Deus na chamada Jerusalém Celeste. Para mostrar essa alegria que é o céu, usa-se também a imagem do banquete, né? Não mais beberei deste vinho convosco, diz Jesus perto da última ceia, né? Até que eu beba de novo no reino do meu Pai. Então, é comparável, é uma imagem, né? É comparável com um banquete. Banquete, todo mundo está se satisfazendo, se alimentando. Nós lá não vamos nos alimentar mais de coisas físicas, é claro, nós vamos nos alimentar
com as riquezas dos outros, com a troca de riquezas, no intercâmbio. Vamos nos alimentar com as riquezas de Deus. Vamos alimentar com Cristo sempre nos passando as suas graças, o seu dom, o seu amor. Tudo isso nessa realidade, nessa Jerusalém celeste. Outra coisa importante para tirar a concepção falsa desse paraíso, do reino de Deus, é imaginar que as pessoas vão ficar lá paradas, né? Paradas. Você se lembra de uma palavra de Jesus, quando ele foi justificar a cura do paralítico em dia de sábado? Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Trabalhar aqui é um modo de dizer, está sempre em atividade, né? Deus, na filosofia, a gente chama de ato puro, aquele que está sempre agindo, é a pura ação, digamos assim, um ato puro. Não há nada assim, impotência, coisa que poderia deixar de fazer, deixou de fazer, uma lacuna, nada, é puro ato, pura essência, pura totalidade. Então, isso significa também ação constante, E é por isso que aqueles que são admitidos a esse paraíso estarão também numa ação constante. Que ação? Ação de louvar a Deus, ação de amar a Deus, a alegria de ser amada por Ele, sentir esse amor pessoal, não é? Em grupo, mas também individualizado, sentir tudo isso e participar do plano da salvação. Deus tem sempre planos de salvação aí, se desenvolve na história. Estamos lá intercedendo pelos nossos parentes que ficaram aqui, pelos nossos amigos, pelos nossos contemporâneos, pela humanidade em geral, por aqueles que estão em perigo de perdição eterna, sempre intercedendo por eles, acompanhando e tudo mais. Então, é plena atividade para colaborar na obra salvadora de Deus, atividade para nosso conhecimento, atividade para nosso enriquecimento, atividade para um mergulho cada vez mais profundo em Deus. Nada é parado, nada é inativo nesse paraíso. Ali também é o lugar, portanto, resumindo, é a grande alegria. É o lugar da grande alegria, inexcedível alegria, inultrapassável alegria, porque é alegria total, plena, definitiva. E lá também estaremos na sociedade, eu falei da sociedade dos homens, né? Lá reconheceremos os nossos parentes, encontraremos os parentes nossos salvos, teremos atenção especial, missão de Deus, para aqueles parentes que ficaram aqui, estaremos intercedendo por eles constantemente ali no céu. E teremos também os anjos, a música dos anjos. Maria Valtorta, que teve uma visão do paraíso, viu o paraíso, aliás, até semelhante com aquele grande poeta Dante Alighieri, descreveu o paraíso lá, em que a Beatriz foi levada, foi guiando o poeta até o céu, e viu o céu como se fosse uma enorme rosa. E a Maria Valtorta teve essa visão também assim, como se fosse uma rosa de tamanho infinito, né? De círculos, no centro, Deus pulsando constantemente aquela vida, aquele conhecimento, aquele amor, aquela criatividade divina, né? Inesgotável, e ali em adoração, os serafins, os querubins, depois os anjos potentes, os arcanjos, as dominações, os anjos, e assim por diante, e todos cantando um hino de louvor, uma música, diz ela, que coloca a gente em êxtase fora, né, da gente mesmo. É uma música inexprimível, a música dos anjos. O cântico de louvor dos anjos para aquele que é santo, 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 o Senhor Deus dos exércitos. Bom, gente, agora eu vou parar um pouquinho para deixar que vocês façam alguma pergunta, esclareçam ou vamos debater, aprofundar algum aspecto que talvez eu não tenha conversado aqui. Mas eu queria lembrar que Nossa Senhora fala das 11 bem-aventuranças no céu. Há 3 bem-aventuranças que consistem exatamente na, digamos assim, nosso mergulho, na nossa apreensão, na nosso acolhimento e aceitação em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E há mais 8 níveis de felicidade no céu, que correspondem às 8 bem-aventuranças, né? Felizes os pobres, felizes os puros de coração, felizes os mansos e assim por diante. Então, há níveis. Jesus falou com os discípulos, né, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim, por que muitas moradas? Porque uma morada
digamos assim, é o lugar, estado que corresponde a cada pessoa, com seus méritos, com a sua devoção a Deus, com aquilo que ela fez na vida, com aquilo que ela conquistou, com a sua fidelidade, com o seu amor a Deus, com o seu amor ao próximo, etc. Cada um tem uma medida. Não há duas medidas iguais, como não há dois seres humanos iguais. Então, cada morada para cada um é de acordo com cada um. Essa morada não deve ser entendida no sentido físico, não. A morada aqui, digamos assim, é um estágio espiritual, né, que a pessoa tem de acordo com aquilo que ela se tornou na vida, né? Também, outra coisa que ela disse é o seguinte: nada é impossível a Deus, como está escrito nos evangelhos, né? Para satisfazer a seus filhos, para dar a eles toda alegria, porque para isso Ele nos criou, para que, cumprida uma missão nessa terra, a gente volte para a casa do Pai. Eu lembro de Santo Inácio de Antioquia, quando ia a caminho do martírio, né, falava que ia ser triturado pelos dentes das feras, um trigo bom para o Senhor. Ele dizia: eu sinto dentro de mim como que é uma água, como que um apelo que me chama constantemente: vem para o Pai. É isso que nós ouvimos dentro de nós, se somos fiéis e na medida em que nos aperfeiçoamos na vida cristã. Esse apelo cada vez mais forte: vem para o Pai, vem para a tua casa, vem para os teus irmãos, vem para a felicidade. Isso é o céu. E vale a pena a gente seguir o exemplo dos patriarcas, que eu li aqui na carta aos Hebreus. Sem terem a realização da promessa, eles acreditaram e a promessa se realizou. Não que eles tenham visto, mas para os descendentes, porque a promessa fora feita para os descendentes. Ela se realizou. A nossa promessa é a casa do Pai. A nossa promessa é a felicidade eterna. A nossa promessa é: escolha a vida, escolha o bem e viverás dessa vida, irás para a casa do teu Pai. Pessoal, vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta, que levante a mão, que eu vou com o microfone para a gente escutar melhor o que a gente está. Queria fazer tem um curso que a gente faz aqui, que tenta demonstrar um pouco essa questão da capacidade de amor que cada um vai conseguir ter no céu. É como se Deus morasse numa cobertura de um prédio enorme, e aí aquele que mais amou a Deus aqui na terra conseguirá morar mais perto dele, vai morar então num apartamento debaixo da cobertura e assim por diante. E aquele que não conseguiu, que conseguiu dentro das suas possibilidades amar aqui na terra o tanto quanto conseguiu, mais inferior, por exemplo, a um grande santo como São Francisco, por exemplo, ele vai morar no térreo, no primeiro andar, no segundo andar, mas ele vai estar dentro do mesmo condomínio, né, que é o céu. E ele vai estar sentindo aquilo que ele conseguiu dar a Deus, né, em troca, claro que com a potência de um Deus, né, nessa troca. Né. Então, às vezes a gente faz essa comparação para tentar entender, né, o quanto que a gente conseguir amar a Deus aqui, a gente terá exponencialmente de volta no céu. Né? Exato. Você não pode pensar nesta imagem, nessa comparação, em termos de superioridade, inferioridade, etc. Porque vamos lembrar aquela comparação dos vasos cheios de água, né? Esse vaso pequeno está cheio de água, está na sua plenitude, se realizou totalmente, né? Está na medida dele. O outro maior também está na medida dele. Então, todos estão plenificados, todos estão na sua medida. Outra questão também, às vezes há confusão nessa questão pós-morte, do destino das nossas almas, até a vinda de Cristo novamente e o término deste mundo e a instituição do paraíso definitivo, né? A Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Existe um pouco de dúvidas, às vezes, em como que isso se dará. Até a vinda de Cristo, a gente fica só no lado espiritual,
depois, com a vinda de Cristo, existe realmente a união com o nosso corpo, e aí, dessa vez glorificado, junto com o corpo de Jesus, que também já está glorificado, certo? Explica um pouquinho essa questão da nossa morte agora, antes da segunda vinda de Cristo, e após a vinda de Cristo, como que isso se dá? E vai ser o modo espiritual ainda, mas se nós vamos nos unir aos nossos corpos, será que não vai haver também uma questão, um paraíso físico também? Posso fazer um gancho que é bacana? Isso aí, purgatório, como é que funciona, por exemplo? Morri, não cheguei ainda no céu, estou lá, né? Estou no meio do caminho, fazendo as reflexões e vendo o que eu poderia decidir. Acho que vai abordar no segundo. É. Hoje é seu paraíso. Não vamos sair do paraíso, não, porque sair do paraíso é só sofrimento. Não, tem sim, mas. Pode. Não é fácil, não, mas pode. Mas então, retomando aí, eu vou lembrar um pouquinho das etapas históricas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o fim da época anticrística. O que é essa época anticristo? Na história do cristianismo, né, logo que se estabeleceu, houve um momento de expansão e de triunfo. Logo veio o contra-ataque do adversário, de Satã e tudo mais, né, que começou então a querer minar isso aí, de modo que criasse uma civilização anticrística. Quem explicou isso para Maria Valtorta, a mística italiana, foi o próprio Jesus, né? Então estamos vivendo o final, né, o término dessa época anticrística, que vai culminar por aquele filho da perdição que vai dominar o mundo todo, né, que vai reinar e governar tudo. E ele vai ser derrotado, a partir daí vai haver uma purificação geral do mundo e se instaurará aqui na Terra um período do reino de Deus. Um período em que a maioria das pessoas vão seguir a Deus, vão ainda se lembrar do horror que viveram, né, nesse período anticristo e tudo mais. Então haverá um período de santidade, de união a Deus, como nunca houve na história da humanidade. É aquilo que a gente chama de reinado de Cristo. Isso é justo porque Cristo sofreu aqui, Ele é o Rei dos Reis, por direito, né? E foi muitas vezes ultrajado, zombado, ridicularizado, foi rejeitado. Então é justo que Ele reine também nessa terra. Depois disso virá a época satânica, que terminará com a intervenção do próprio Jesus. Aí, nesse caso, depois haverá o juízo final. Então, vamos retomar. Nessa situação atual, nós morremos individualmente e temos o juízo individual, juízo particular, como é chamado, né? Esse juízo vai definir a nossa próxima etapa, se será no purgatório, né, um demão de purificação, de embelezamento, né, antes de chegar nesse paraíso tão perfeito, se vai ser direto para o paraíso ou se vamos nos afastar de Deus por todo sempre. Isso vai definir em termos individuais. Nesta situação agora, então, o que acontece na morte? Uma separação de alma e corpo. O ser humano, pela filosofia cristã, pela teologia cristã, o ser humano não é só alma, nem só corpo. Ele é uma união substancial, quer dizer, ele consiste exatamente nessa união corpo e mente. Corpo e alma, corpo e espírito, como queiram, né? Ele então consiste nisso aí. A morte nos destrói, entre aspas, momentaneamente com relação a essa realidade, porque o corpo vai para a sepultura, né? Então a alma se desliga do corpo. Ela desde já entra na bem-aventurança, no caso, ou no purgatório, desde já, mas há algo incompleto, e Deus não realiza nada incompleto. Então, quando chegar aquilo que a Bíblia chama de último dia, né, o dia da ressurreição dos mortos, que Ezequiel, no capítulo 34, mostra muito bem em relação ao povo de Israel, que é uma figura daquilo que vai acontecer com toda a humanidade também, haverá a ressurreição geral. Então, aqueles que estavam
digamos assim, separados em sua própria natureza, divididos em sua própria natureza, porque a parte corporal havia cessado, eles serão de novo retomados em um corpo, né, já dessa vez glorificado ou não. Porque o corpo glorificado, aquele que nos permite São Paulo, que nos fala São Paulo, né, que é incorruptível, é impassível, etc., ele é o oposto daquele corpo dos condenados, que vai ficar cada vez mais pesado, escuro e cada vez mais, digamos assim, um peso para a alma, um obstáculo para a alma e tudo mais. Então, respondendo, nós vamos ter o juízo particular, a alma está separada do corpo, depois haverá uma instalação do reino de Deus aqui na terra, né, em que os sofrimentos serão muito menores do que hoje, a alegria e a felicidade do povo será muito maior do que hoje, mas que também não é eterno, porque haverá o último assalto satânico, né, a época satânica depois da época anticristo. E isso terminará com uma intervenção final de Deus, aí sim haverá a ressurreição geral dos mortos, cada corpo com a sua alma. Ah, mas como é que é? O corpo virou cinza, foi queimado, foi jogado na água, morreu no oceano, tudo. Para Deus nada é impossível, né? Com um só elétron, Deus pode reconstituir todo o nosso corpo. Com uma só molécula, com um só átomo, Ele pode reconstituir todo o nosso corpo. Então, não é justo que a gente fique eternamente com a separação de corpo e alma, porque corpo e alma foram um conjunto, uma união substancial, como diz a filosofia. Eles viveram juntos, mereceram juntos, desmereceram juntos, pecaram juntos, né? Então, deve haver uma união na recompensa ou no castigo em relação a esse corpo e alma, a esse ser humano que consta isso aí. Eu não sei se era isso que você queria saber. Sim, mas também, não só em relação ao nosso corpo e nossa alma, mas também uma questão, uma realidade física, não só espiritual no céu. Após a vinda de Cristo... Sei, não é no céu não há nada físico no sentido de material, não. A realidade, porque o corpo humano, ele será informado pela alma já espiritualizada em estado glorioso. Então ele vai ser glorificado também. Veja o exemplo de Cristo. Cristo tinha o poder de se materializar para os apóstolos verem, perceberem. Mas também tinha o poder de desmaterializar-se, digamos assim, né? Então, nós teremos a mesma coisa, essa capacidade de materializar, se for necessário para algum objeto, alguma missão dada por Deus, e ao mesmo tempo de desmaterializar, né? Então, o corpo glorificado é completamente diferente do nosso corpo físico atual. Ele é realmente transformado. Então, a alma já está nesse estado glorificado. Ao se reunir o corpo, os dois estarão nesse estado glorificado. Então, haverá, digamos assim, a Valtorta que via os anjos e via Jesus, via Maria, via os santos, às vezes ela falava, olha, há uma diferença. É como se o corpo glorificado, não, corpo porque não tem ainda, né? É como se as almas dos bem-aventurados lá, é como se eles tivessem uma espécie de referência, como se fosse uma pele translúcida, né? Que equivaleria ao corpo. Enquanto os anjos não, os anjos só espírito. E a alma lá tem uma espécie dessa referência ao corpo na qual ela habitou, tem essa referência. Então, na visão, na percepção, é um pouquinho diferente do ser dos anjos, que é totalmente espírito, por sua natureza, enquanto que os seres humanos não são totalmente, puramente espírito na sua natureza. Não sei se ficou claro que haverá realmente uma distinção em relação ao ser dos anjos, que é por espírito. Nós não seremos por espírito, mas o nosso corpo será espiritualizado. São Paulo que fala isso na Epístola aos Coríntios, né? Espiritualizado, incorruptível, impassível, né? Além do espaço-tempo, etc. Então, digamos assim, existem muitos estados da própria matéria que nós nem conhecemos ainda, né? Que a ciência descobre aos poucos. Quanta coisa que a ciência descobre aí. Então, existe talvez até nas próprias possibilidades materiais, né, alguma força que é capaz de operar essa transformação que a gente não conhece ainda. Mas Deus sabe, né? Boa noite.
Divina Comédia. Que tipo de crédito a gente deve dar a obras como essa, né? São mera ficção, mas há nelas verdades também, como você falou dessa coincidência do retrato. Como é que a gente vai saber diferenciar a hora dela realmente nos retratar o verdadeiro e a hora que é ficção? O Dante era profundamente cristão e conhecia muito a teologia católica, né? Toda a obra dele é baseada, Divina Comédia, baseada na teologia católica, e os conhecimentos que ele tinha da política do seu tempo, etc., da literatura. E ele conseguiu, assim, criar imagens, são figuras, são imagens tão expressivas que elas acabaram entrando, digamos assim, no gosto popular, na mentalidade popular, né? Ele descreve os vários níveis do inferno, ele descreve os vários níveis do céu, né, e tudo mais. Ele descreve isso com uma força tão grande, uma beleza tão grande, que elas acabaram ficando como se fosse a verdade teológica. Na verdade, ela tem uma verdade poética, né, um poder de sugestão muito grande, mas nem sempre corresponde exatamente à teologia, né? Então, podemos, assim, tomando aquilo no sentido figurado e poético, ela tem muito de verdade. Porque a verdade pode ser expressa em poesia também, né? Pode. Você tem na própria Bíblia, os salmos são poesia também, o Cântico dos Cantos é poema, né? Então a verdade pode ser expressa também literariamente. Só que não é o mesmo rigor da expressão, digamos, teológica ou filosófica, né? Eu queria, enquanto o Paulo aqui, falar mais uma coisa. Porque, às vezes, quando a gente escuta assim, como a gente está tão ligado ao material, a essa vida mundana, os vícios, né, aos nossos apelos sentimentais, às vezes parece chato o céu, né? Assim, pô, vou ficar lá. Talvez eu tenha isso de muitas pessoas. Isso é um depoimento de muitas pessoas. Eu não vou querer o céu, você está doido ficar lá olhando para Deus? Eu quero mais as minhas coisas, né? Então, assim, brincando um pouco sobre isso, é uma realidade, né? Mas é importante a gente salientar que essas coisas que nos deixam presos, né? Que são os nossos vícios, elas não têm espaço no céu, né? Então, à medida que a gente vai libertando o nosso estado aqui na Terra, é que a gente vai entendendo a beleza que é adorar a Deus, estar com Ele mais íntimo, né? E entendendo um pouco, uma pincelada do que seria essa possibilidade no céu. Então, enquanto a gente estiver preso aqui, preso às nossas cervejas, aos nossos jogos de futebol, às nossas bebedeiras, as gandaias e etc. e tal, a gente nunca vai entender quanto é grande e maravilhoso esse contato, esse estar com Deus, né? Eu não sei se, eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão, que o céu pode ser aqui, né? Conversar aqui. Eu acho que justamente isso que se colocou aí nessa situação. Cada vez que a gente desgarra, né, das coisas aqui, que pesa a gente para ficar aqui, né? É o vício, é a vontade de, né, não conseguir se soltar dessas coisas. Mas eu fico imaginando, por exemplo, Santa Teresinha de Jesus, né? Que vai se soltando de uma forma tão única, que no fim ela quer que Jesus, ela quer sentir as dores. Uma liberdade, acho que tão tamanha, quando você consegue viver esse céu, você fica livre. Né? Você não está preocupado em ter, mas só quer ter Deus. Né? Deve ser uma coisa maravilhosa. A própria história desses dois santos canonizados ontem são histórias que nos mostram essa realidade, né? Desprendimento dessas coisas do mundo que nos travam, né? Nos fazem escurecer as vistas para as coisas de Deus, e quando se solta, tira essas amarras, eles querem tudo, né? Tudo com Deus. Nada assim. Com relação a essa questão da ficar parado vendo a Deus lá, falamos disso aqui, né? Falando que Deus é ato puro, atividade pura, né? E nós embarcamos com ela nessa. Mas imagina o seguinte,
a nossa mísera possibilidade de atividade aqui na Terra, tão pequena, tão limitada pelo nosso corpo, pela nossa sociedade, pelo nosso ambiente, tudo, lá nós estaremos fora desses limites, gente, muito fora. Então, a capacidade de ação, de atividade, capacidade de felicidade, capacidade de movimentação, tudo está livre desses limites. Então vai ser muito superior, porque aqui nós estamos limitados, nós amamos tanto essas limitações nossas, essas algemas, né? E quando nós ficarmos livres dela, aí sim que nós vamos agir e ter a felicidade e saciar dos nossos desejos. Né? O primeiro de todos realmente vai ser esse desejo que vai nos atrair como o ímã, né? Que Deus nos atrai como o ímã, né? Que é conhecê-lo, que é mais do que qualquer outra coisa. Temos. Eu tenho um livro grosso assim, infelizmente não é língua portuguesa, mas assim, eles viram o céu, o celaço de todos os santos que tiveram visões do céu, como temos também aqueles que tiveram visão do inferno, visão do purgatório, assim por diante. Então, são 3 livros. Um, eles viram o céu, outros, eles viram o inferno, eles viram o purgatório, são 3 livros. Eu não tenho do purgatório, tenho os outros 2. Então, são relatos de inúmeros santos que tiveram visões do céu. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, cada um tem alguma visão de acordo com a missão dele naquele momento. Né? Ele não vê todo o paraíso, não vê tudo. Né? Ele vê algo do paraíso, que Deus permite, que para ele e para as pessoas a quem ele vai se dirigir, que tem alguma relação com ele, é importante para a salvação. Deus não faz nada de graça, né? Tudo tem um desígnio de salvação, de amor e tudo. Então, às vezes, as visões de um não correspondem de outro por esse motivo, porque um está vendo uma parte, digamos assim, do céu, outro está vendo outra, né, do céu. Um vê as belezas floridas, digamos assim, do céu, outra a música do céu, outros anjos, outro um santo tal, outro santo, né? Então, a descrição mais perfeita do céu como um todo, no meu ponto de vista, foi dada por Nossa Senhora essa Consuelo, que ela abrangeu tudo. Mas foi só na descrição, na fala, né? Ela não teve essa visão. Mais uma pergunta? Os que têm a capacidade de levitação, como é que você explica isso? Por que eles conseguem isso ainda com esse corpo material? Certo. A levitação é conseguida não apenas, por exemplo, no caso aí, santos católicos tiveram isso, né? Alguns santos tiveram Santa Teresa. Santa Teresa morria de medo, né? Quando começava isso, ela pedia às filhas, me segura aqui, senão ia bater a cabeça no teto, né? Era assim. Então, mas os faquires na Índia, né, alguns iogues conseguem se levitar, não muito, mas conseguem se levitar. Dizem eles que eles se concentram e, digamos assim, conduz toda a sua energia para baixo, né, de tal maneira que o corpo, movido por essa energia, que é como se fosse um jato, né, movido por isso, consegue se levitar. Então, a experiência também humana pode ser feita, materialmente falando. Agora, no caso dos santos, o que acontece é o seguinte, eles entram num estado chamado de êxtase. Veja, em Medjugorje, ou Santa Bernadette, com as crianças de Fátima, por exemplo, quando elas estão tendo a visão, você pode espetar coisas nelas que elas não sentem, né? Pode queimar que elas não sentem, não queimam. Por quê? É como se toda a energia corporal estivesse sugada num determinado ponto, né? Um determinado foco. Então, elas não perdem essa reação normal que elas teriam, né? Que sai do êxtase e enfia uma agulha nela que elas vão gritar. Mas na época, na hora do êxtase, não sentem. Então, essa levitação significa que a pessoa,
ela entra nesse estado de êxtase, né? E nesse estado de êxtase, o corpo dela, junto com a alma, é arrebatado para cima, para junto de Deus, para cima da visão que ela está tendo de Nossa Senhora, né? De Deus, né? Geralmente, né? Então, é um fenômeno que não vem só da matéria, essa vem de modo especial de Deus. É por isso que a gente costuma fazer uma distinção entre êxtase, aquilo que leva você para fora, para cima no caso, e êxtase, que é o tipo de mística que alguns orientais têm, que é a vontade de se voltar para dentro e descobrir o seu verdadeiro eu, sua verdadeira alma, né? O espírito, a natureza do espírito. Esse é um êxtase, é voltado para dentro. O católico geralmente é êxtase, mas ele, nesse caso, ele é arrebatado por uma força superior a ele. Ele é magnetizado por isso, ele está num estado como se fosse um ímã, né? Atraído por um ímã. Então a matéria vai junto. É a alma que acende, é a alma que sobe para Deus, mas a sensação é tão forte que o corpo vai junto. Não sei se... Mas isso é possível até com exercícios físicos, até materialmente é possível você conseguir algum tipo de levitação. Já foi constatado com faquires na Índia, por exemplo. Bom, bilocação significa estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Isso também é interessante que na vida de Jesus, narrada por Maria Valtorta, ela teve um caso de bilocação de Jesus mesmo. Jesus estava com os discípulos e 2 discípulos dele tiveram que ir para fora por causa de perseguição dos fariseus, tiveram que ir para Antioquia. Um deles era um convertido chamado João de Endor e outra Cíntica, que também é citada até no Novo Testamento, né? A Cíntica, no momento da morte, Jesus havia prometido a João de Endor, que chorou muito quando teve que se separar dele, que estaria com ele na hora da morte. E a Cíntica depois escreveu para Jesus, diz que ele teve aquela felicidade muito grande porque viu que Jesus estava com ele na hora da morte. E Jesus estava lá na Galileia. Então o próprio Jesus, né, utilizou esse recurso. Esse recurso da bilocação talvez possa ser explicado, inclusive, em termos físicos, mas nos casos que a gente conhece na igreja, são graças especiais que Deus dá para que alguma pessoa seja salva, seja atendida, seja socorrida, né? Em situação muito extrema. Já foram registrados, por exemplo, São José de Cupertino é o campeão né? O Padre Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina, também há casos registrados em que ele estava no lugar, a pessoa o viu junto dela no outro lugar. Mas isso aí é um dom especial de Deus. Lembremos que a matéria tem muito mais possibilidades do que essas que nós conhecemos. Então, eu lembro um caso interessante que a respeito disso. Tem um físico, um judeu convertido ao cristianismo, que ele é físico e professor de matemática também, de alta matemática. Ele escreveu um livro interessante chamado A Física do Cristianismo. Ele tenta mostrar como muitos dos milagres narrados na Bíblia são possíveis pela ativação de forças que a nossa matéria tem, né? A própria matéria tem. Então Deus não faz propriamente algo fora da natureza. Ele utiliza forças da natureza, recursos da natureza que nós não conhecemos ainda. Eu quero dar um outro exemplo. Nós costumamos falar que o nascimento de Jesus não prejudicou a virgindade de Maria, não é? Ela foi virgem antes do parto, durante o parto, depois do parto. Ah, mas como? Lembra outra coisa. Vocês se recordam do episódio da transfiguração de Jesus, no Monte Tabor? Quem que subiu com Pedro, Tiago e João? O homem, Deus, né? Mas aparentemente, para os apóstolos, o homem Jesus, de carne e osso e tudo. O que aconteceu lá? Ele se transfigurou, não é mesmo? Se transfigurou, ficou de uma luminosidade muito grande que o evangelista lá, de uma maneira até assim, bem simplória, digamos assim, nenhuma lavadeira conseguiria fazer uma coisa tão branca, tão pura assim, né?
Mas então, ele se transfigurou. Agora, essa transfiguração foi uma antecipação daquilo que aconteceria na ressurreição. Mas ela aconteceu antes da morte e antes da ressurreição. Então, o que foi que Cristo, ali no seu domínio sobre a matéria, né? O que ele fez para que essa transfiguração ocorresse? Nós não sabemos, porque ele não explicou isso cientificamente, ele se mostrou transfigurado. Mas o fato é registrado nos evangelhos. Assim, voltando ao nascimento de Jesus, o que aconteceu? Ora, o verbo de Deus ali, ele pode ter feito alguma coisa semelhante ao que aconteceu na transfiguração, né? Digamos assim, uma espiritualização, uma transformação energética, de modo que ele pudesse passar pelo ventre de Maria sem violá-la, né? Assim como aconteceu na ressurreição, assim como aconteceu na transfiguração, porque não aconteceria também no momento do nascimento de Cristo, né? A Valtorta vê, por exemplo, na hora do nascimento de Cristo, aquela gruta miserável lá de Belém, cheia de cocô de animal e tudo, né, de feno, assim, uma luz, uma transfiguração imensa, uma luz imensa, que focalizava, primeiro encheu toda a caverna, depois se focalizou no seio de Maria, ela viu. É o mesmo fenômeno, essa luz, né? O corpo de Jesus, na transfiguração, apareceu como luz. Então, apareceu também no nascimento de Maria, também, de Jesus por Maria, também deve ter acontecido algo semelhante. Pode fazer. No céu, como que funciona, a relação com as outras pessoas? Assim, por exemplo, um casal que é casado. Como que isso funciona lá? Ou, sei lá, amigos, família, eles têm uma possibilidade maior no céu, ou é sempre... Não, nós até falamos disso, acho que foi antes de você chegar, mas vamos repetir, né? Deus não destrói as coisas que faz. A relação marido e mulher é querida por Deus, a relação pai e filho, filho e pai é querida por Deus, a amizade santa é querida por Deus, a sociedade é querida por Deus. Então, lá no céu, essas coisas não são destruídas, não são desfeitas, elas são super elevadas, né? Elas são transformadas. Então, esse amor, por exemplo, entre marido e mulher, estará presente ali com toda uma realidade depurada das suas imperfeições humanas e tudo mais, elevada a um grau infinitamente mais perfeito do que agora, né? A mesma coisa na relação entre parentes, amigos, conhecidos, né? Deus não destrói nada disso, não. Ele quer os seus filhos perfeitos, luminosos, felizes, de acordo com a natureza que deu a eles. Acho que é a última pergunta agora, mas eu acho que cabe por conta do contexto geral, né? Muitos católicos, por influências de outras doutrinas, acabam confundindo a realidade de uma só vida e uma só morte, né? Com doutrinas espíritas. Então, acho que vale a pena reforçar um pouco essa questão de uma só vida aqui que vai definir qual o nosso destino eterno. A gente não fica voltando para aperfeiçoar essa nossa existência aqui. Acho que vale a pena clarear, porque às vezes pode ter alguém que ainda tem essa confusão aqui. Essa carta aos Hebreus que eu citei há pouco tempo, no outro trecho, ela diz, né? Foi estabelecido que os homens morrerão uma única vez, né? Esse processo de purificação existe, mas não vai depender de outras vindas aqui. Ele existe, se for necessário, após a morte. Se você conseguiu atingir a perfeição querida por Deus nesta vida, você vai, igual foguete para o céu, né? Para o seio de Deus. Mas se não conseguiu, você terá essa oportunidade de se embelezar, né? Arrumar o cabelo, arrumar as unhas, ver as roupas tudo direitinho. Estou brincando, né, gente? Mas se embelezar, se purificar, tirar tudo aquilo que fez que faria você sentir vergonha no céu, né? Comparando com os outros. Você não vai sentir vergonha. Então, deixa eu me preparar. É a purificação que a própria alma escolhe, né, sob a luz de Deus, para que ela se sinta, né, digna de ser admitida a essa sociedade de beleza e de pureza. Se quiser, assim, questão de aprofundar esse assunto, só de questão de reencarnação, possibilidade ou não, existência ou não de reencarnação, etc.,
poderia ficar para outra oportunidade, porque é um assunto muito vasto, né? Precisaria de lançar muitas bases de conhecimentos filosóficos, antropológicos, biológicos, etc., para a gente poder abordar agora no fim de palestra. Eu queria agradecer mais uma vez o professor, nos ajudando aqui, esclarecendo algumas coisas, nos mostrando o sentido, o caminho a seguir. A gente alterna sempre uma palestra de formação que vai seguir do credo, ou uma palestra de formação, mas em outros aspectos, né? Igual aquela noite do poder, a gente está sempre trazendo um outro para nos clarear, né? Nos esclarecer, nos clarear o caminho, né? Para essa santidade que o professor colocou aqui, que todo mundo deve almejar. Né? Obrigado. Desliga aqui. Não quer desligar? Desliga. Obrigado, vamos para lá, né, gente?